irmãos e irmãs, eu saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor, especialmente os nossos queridos irmãos, membros, congregados, famílias que formam a nossa querida IEADTC Jardim Guanabara 1. Neste sábado, 18 de abril, nós estamos nesta oportunidade, mais uma vez, transmitindo nosso culto online, direto da nossa congregação, aqui em Jardim Guanabara 1. Nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade, pela alegria de estarmos com cada um dos irmãos, agora entrando no momento familiar, na comunhão familiar. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, nesse tempo difícil, de pandemia, distanciamento social. O Senhor pode nos abençoar por meio dessa transmissão ao vivo, por meio dos louvores, por meio da ministração da sua santa palavra. Meus amados irmãos, eu quero também louvar a Deus pela vida de todos os demais irmãos que compõem essa grande equipe aqui de transmissão, os nossos irmãos que estão no vídeo, no áudio, por meio da internet, os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Queridos, que alegria é nós podermos ter uma igreja que nesse momento se une para, por meio deste canal, transmitirmos a vocês o nosso culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Nessa oportunidade, eu quero fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, que esse tempo seja um tempo de adoração ao Senhor, que você possa se desconectar de tudo aquilo que possa tirar a sua atenção nesse momento, e que você se ligue aqui conosco, participando, adorando, bendizendo, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar nesse tempo difícil, venha sarar a nossa terra, venha estender a sua mão e nos guardar de todo o mal, provendo o mais rápido possível o nosso retorno ao convívio, à comunhão, aos nossos cultos coletivos, celebrando ao nome dEle. Ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta oportunidade nós queremos primeiramente, Senhor, te bendizer, te glorificar, te exaltar, ó Senhor, por esse momento tão especial, esse momento que temos agora, ó Deus, de entrarmos nos lares do teu povo, dessas famílias, ó Pai, que neste momento sintonizam conosco, neste canal do YouTube, que possamos agora, Senhor, por meio dessa transmissão, abençoarmos, ó Pai, muitas famílias, por meio do louvor, por meio da ministração da palavra. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos pelo livramento que tu tens dado, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão a cada dia. Ó Senhor, nós queremos também te pedir que esse tempo seja abreviado, esse tempo de distanciamento, Senhor, que ele seja abreviado sobre as nossas vidas, que o Senhor venha sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, visitar a humanidade, Senhor, com compaixão e misericórdia. Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, os que estão enlutados, Senhor, venha consolar. Venha sarar os doentes, ó Pai, venha abençoar as autoridades, dando direção, sabedoria, entendimento, para que nesse tempo as melhores decisões sejam tomadas. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso lugar forte, conforme diz a Tua palavra. Torre justa, torre forte, Tu és a nossa torre segura. Ó Pai Santo, nós nos refugiamos em Ti. Nesse tempo de adversidade, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Teu poder, ó Pai, para nos guardar, nos livrar, ó Deus, e para também nos ensinar, por meio das perdas, por meio das tragédias, por meio das lutas, que o Senhor venha falar conosco e que possamos ver o Teu propósito para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos dá alegria, nos dá esperança para dias melhores, que a nossa confiança esteja em Ti, ó Deus, em cada momento, em cada situação. Pai Santo, visita agora o meu irmão, a minha irmã, aquele que está passando por luta na família, aquele que está desempregado, enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, levantar homens e mulheres para abençoar os necessitados, Senhor, como a Tua igreja tem se unido nesse dia, nesses dias difíceis, para abençoar os que precisam, como temos nos unido em oração, Senhor, e confiando no Teu agir e na Tua providência.
Pai Santo, nesta noite nós queremos Te glorificar. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, tudo aquilo que foi planejado aqui, programado, Senhor, e o Senhor abençoe, e que vidas sejam abençoadas e tocadas nessa noite. Só venha nos alegrar e nos consolar. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor. Eu quero nessa oportunidade convidar os nossos irmãos que estarão adorando a Deus. Nosso ministério de louvor reduzido, nós estamos numa escala aqui bem reduzida por conta da aglomeração de pessoas. Nós queremos convidar agora nosso irmão Helder, nosso irmão Luan, nosso querido irmão Caleb, estarão adorando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor nessa oportunidade. Você que está na sua casa, você que está nos acompanhando de onde quer que seja, adore ao nome dEle. Louve ao nome dEle, junte-se a nós nessa oportunidade e celebremos, adoremos ao nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Cumprimento a você, meu irmão, que está na sua casa agora, com a paz do Senhor. Que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sua família. Estamos aqui juntos, né, para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus, Ele vive, Ele reina e é para todos sempre. Não há problema ou circunstância a qual Ele não esteja vendo. Creia o Senhor, Ele vai prover a tua casa, vai prover a tua família, vai cuidar da tua saúde, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Vamos lá, vamos adorar. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare na sua casa, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante assim. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então teremos no Senhor, terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero convidar você a declarar dentro da sua casa esse refrão. Porque Ele vive, posso crer no
ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Como é bom louvar e engrandecer o nome do Senhor e crer que Ele está no controle de tudo. Não há nada que o Senhor não possa manifestar o seu poder ao nosso favor, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que nos ama. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos declarar que o amor do Senhor, Ele não falha e nunca vai falhar. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. O amor de Deus, Ele não falha. Aleluia. É com muita alegria que a gente estamos aqui adorando e exaltando a esse Deus. Sabemos sim dos problemas que estamos passando, dessa pandemia, mas maior é o nosso Deus. Ele está sobre tudo. Ele está vendo tudo. Ele é um Deus que tem a cura. Ele é o Deus que tem um consolo para a tua alma, para o teu espírito. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. 1, 2, 3, 4. Aleluia. Aumenta o volume da tua casa, da tua TV. Aumenta o volume do fone e louva comigo também. Tua casa hoje é o tempo do Senhor. É a igreja, você na sua casa hoje. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, e teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Declare, tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Teu amor, Jesus, não falha. Oh, Espírito Santo, se o vento é forte pro fundo do mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Aleluia. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor, Jesus, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare sobre a sua vida. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Espírito Santo, nós cremos nisso, Senhor, que o teu amor não falha, a tua provisão não falha, que a tua mão está sobre nós. Tu és o Deus da providência, tu és o Deus que nos ama. Espírito Santo, vamos te adorar. Essa noite é uma noite de adoração. Deus, Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te rendemos graça. Declaramos o quanto tu é bom, o quanto tu é maravilhoso sobre nós. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Esse é o Deus que eu e você servimos. Soprou em minhas narinas e a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? Aleluia. O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar teu nome, Deus. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adore ao Senhor na tua casa. Declare. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Espírito Santo de Deus, nós vamos te adorar, nós vamos te exaltar. Nos prostramos diante de ti essa noite. Derrama o teu poder, a tua unção sobre nós, Espírito Santo. Te
hoje estão reunidas em sua casa, te adorando e exaltando ao teu nome, Jesus, pois tu é digno de toda honra e de toda glória. Ah, Espírito Santo, vou te adorar, vou te adorar. Rendido. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que tempo maravilhoso, que tempo glorioso que temos desfrutado na presença do Senhor. Como é bom estarmos aproveitando esse tempo que Deus tem nos dado, de distanciamento social, para nos aproximarmos mais de Deus. Estamos distantes das pessoas, mas o Senhor, Ele está bem pertinho de nós, está bem pertinho de você aí, onde você está. Clame a Ele, adore a Ele, busque a Ele, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, lança sobre Ele os teus cuidados, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem tirado o descanso da tua alma, lança sobre o Senhor. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente, diz o salmista. O Senhor é aquele que nos ajuda com os nossos fardos, com as nossas cargas. Ele é aquele que nos socorre, Ele é o nosso auxílio nos momentos mais difíceis. Meus irmãos, eu quero, nessa oportunidade, antes de nós louvarmos mais uma vez ao Senhor, eu quero me dirigir a você e agradecer pela sua fidelidade nas suas contribuições, nos dízimos, nas ofertas, nas nossas contribuições missionárias. Nós temos estado em atendimento aos irmãos às quintas-feiras e aos domingos, e temos visto a fidelidade dos irmãos, aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que não podem vir até a igreja, se preocupam em ligar, em mandar uma mensagem e dizer: pastor, passe aqui em casa, peça para alguém passar, para pegar a minha oferta, para pegar a minha doação. Só nesses últimos 2 dias já entregamos mais de 40 cestas básicas, e nós estamos com a meta de entregarmos pelo menos 60 cestas básicas nesse mês de abril. Estamos também iniciando uma confecção de 200 máscaras para entregarmos às pessoas carentes, e tudo isso tem sido feito por meio das ofertas, das doações, das contribuições de cada um de vocês. Meus irmãos, eu louvo a Deus. Quando nós ofertamos, quando nós entregamos os nossos dízimos, nós estamos dizendo que Deus, Ele é Senhor de tudo que temos, e ainda mais nesse tempo de crise, é uma oportunidade de nós exercermos a nossa fé. Você pode continuar contribuindo, vindo até as nossas congregações, às quintas e aos domingos, e também por meio das nossas contas bancárias que estão disponíveis no site da nossa igreja, adtempocentral.com. Você pode contribuir por meio de transferência bancária e também por meio do nosso site, através dos instrumentos que são disponibilizados lá para você, com toda a segurança, por meio inclusive de cartão de crédito. Queridos, nós queremos louvar a Deus pela sua fidelidade, nós queremos abençoar a sua vida. Talvez você esteja vivendo com poucos recursos, acostumado, quem sabe, a trabalhar mais, a ter uma renda maior. Nesse tempo de dificuldade, você tenha reduzido, quem sabe, a qualidade da sua vida, não esteja usufruindo de tantas coisas que você usufruía antes. Mas uma coisa eu quero te garantir: Deus há de cuidar de ti. Deus vai cuidar das suas necessidades. Se você confia no Senhor, se você adora Ele em todos os momentos, se você tem uma aliança com Ele, saiba disso. Deus, Ele vai cuidar da tua vida.
Meus irmãos, então nós ainda estamos recebendo doações, contribuições para os nossos missionários, as contribuições que também abençoam os pastores, que cuidam das despesas da igreja, que abençoam tantos funcionários. Você possa ser um instrumento de Deus, que a sua fé possa ser exercida nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise. Amém, queridos? Eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 19, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meus irmãos, nós queremos agora convidar você para abrir a sua Bíblia e nós fazermos uma leitura do texto que estaremos usando hoje, texto esse que nós meditaremos e usaremos para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 9, do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode. O tema do nosso culto hoje, o tema do nosso culto online hoje é encontrando propósitos em meio à crise, nesse tempo de crise. E eu tenho a certeza de que por meio dessa palavra você há de perceber que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo e enfrentando, você pode encontrar propósitos de Deus para a sua vida. Você pode encontrar propósitos para viver, mesmo nesse tempo de dificuldade. Você pode encontrar propósitos para crescer, para se alegrar, para amadurecer e para abençoar e ser abençoado. Nós queremos mais uma vez louvar ao nome do Senhor. Eu quero convidar aqui nosso irmão Helder para louvar a Deus. Vai louvar ao Senhor mais uma vez, e logo após nós já estaremos passando para a ministração da palavra, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus, mais uma vez aqui para adorar o Senhor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: ô saudade de vocês, de ver essa casa cheia, sabe? Poder abraçar o irmão, cumprimentar os nossos irmãos. Ô saudade, mas o nosso Deus, ele é tão grande que Ele consegue estar aí com você e aqui comigo, né? Quero te falar uma coisa. Essa canção agora que nós vamos louvar, para mim, é a minha oração diária desde o dia que eu ouvi essa canção, que ela me fez entender o tamanho do poder do Deus ao qual eu sirvo, porque ela relata que mesmo que eu perca tudo, a minha alegria está no Deus da minha salvação. Convido você a louvar. Se você souber, cante na sua casa, declare essa canção profética dentro do seu lar. Amém? Vamos louvar.
te matar. Aleluia! Desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Eu creio na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez, declare-se o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ah, Espírito Santo. O profeta Abacuque declara na sua carta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu profetizo sobre a teu lar hoje que o Deus da provisão está aí. Não vai faltar nada, irmão. Adore ao Senhor em meio à circunstância, em meio à circunstância, adore ao Senhor. O segredo é adorar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Todavia me alegrarei. Declare na sua casa: ainda que a figueira não floresça, fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, não importa a circunstância, não importa a circunstância, se alegre no Senhor,
alegria do Senhor é a minha e a sua força. Aleluia! Senhor, essa alegria que excede todo entendimento, essa alegria que é independente das circunstâncias, essa alegria, ela é fruto do Espírito Santo em nossa vida. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus. Mais um louvor, quero convidar aqui nosso irmão Fabinho para louvar a Deus. E esse sim, então, é o louvor que vai anteceder a ministração da palavra de Deus. Você crê que Deus cuida de você? Você crê que Deus está cuidando da sua vida? Você crê que Deus ele continuará cuidando de você e dos seus? Então vamos adorar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que provê, aquele que conhece todas as nossas necessidades, aquele que cuida dos lírios do campo, aquele que cuida das aves do céu. Ele há de cuidar e continuará a cuidar da tua vida, no nome de Jesus. Eu cumprimento aos meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz com a oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. E eu queria agradecer, porque é muito difícil, irmãos, a gente montar uma estrutura assim, né? Mas o Manel tem ajudado, o Alonso, o James, né? O Fernando. E assim, eu louvo a Deus porque a moçada está aqui para ajudar e cooperar. Mas eu queria também agradecer à igreja, que tem orado e contribuído com aqueles que precisam, né? Eu estou muito feliz com a nossa ação, com nós irmãos que temos feito o que estamos fazendo, pelos aqueles que estão perdendo seu emprego, pelos aqueles que precisam, não sei lá, de alimento. Então eu queria agradecer. E também queria dizer para a igreja aí, que na próxima live, vocês querem saber quem é que vai estar aqui? Eu já posso dar uma canja aí para vocês. Posso, pastor? Olha, o pastor disse que é surpresa. Surpresa, gente. Vamos adorar o Senhor. Eu queria deixar até um versículo para vocês. Está lá em Deuteronômio 10:12. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, requer de você? Somente isto, que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ó Senhor, eu sei que Tu tens cuidado de mim. E até aqui, Senhor, Tu tens cuidado do Teu povo. E eu queria agradecer por isso, Senhor. Eu queria que a igreja louvasse comigo assim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante você e sua família assim, ó. Deus cuida de mim. Sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.
existe alguém que me ama, Ele quer dar a mão. Se uma porta se fecha, aqui eu tenho que crer que outras portas se abrem a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, de ti. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Ele cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Só a igreja em casa. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, de ti, meu irmão. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Não creia, meu irmão, você não está sozinho. Deus cuida de ti, cuida de ti. Meu Deus cuida de ti. Glória a Deus. Como é bom sermos cuidados pelo Senhor. E só em momentos assim, tempos assim, é que nós percebemos, os nossos olhos se abrem e nós temos a certeza de que o Senhor, Ele sempre esteve cuidando de nós e continuará a cuidar das nossas vidas. Meus amados irmãos, vamos passar agora ao momento que eu considero mais importante, ao momento que eu considero crucial em todos os cultos, que é o momento da ministração da palavra de Deus. Então quero pedir que mais uma vez você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 1 ao versículo de número 7, foi o texto que nós lemos, e por meio deste texto nós iremos então aquilo que o Espírito Santo iluminou o meu coração e trouxe a mim para que eu compartilhasse com cada um de vocês. Quero falar sobre esse tema que nós escolhemos, que fala sobre encontrando propósitos no meio das crises ou em tempos de crise. Meus irmãos, precisamos, neste momento de crise, de adversidade, termos os nossos olhos abertos, o nosso entendimento despertado, não de forma humana e natural, mas de maneira sobrenatural, por meio da ação do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Esse texto que nós lemos fala de uma das curas que Jesus efetuou durante o seu ministério e que o apóstolo João traz como um sinal indicativo de que Jesus ele era o enviado do Pai, o Filho de Deus, aquele que veio para ser o rei de Israel, o rei das nações, aquele que veio em nome do Pai, aquele que veio para estabelecer o reino de Deus, aquele que veio do céu à terra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João, então, ele traz a cura desse cego de nascença e apresenta como mais um sinal que testificava e que Jesus ele era o Messias, filho de Davi, o herdeiro do trono, o Filho de Deus, aquele que deveria assumir a nação de Israel
e estabeleceu o reino de Deus na terra, aquele que seria então o Salvador de todas as nações. Esse sinal confirma mais uma vez sobre o ministério de Cristo e a sua missão. Jesus caminhava com seus discípulos e nessa caminhada eles se depararam com um homem, um cego de nascença, que por causa da sua deficiência havia uma grande probabilidade dele ser um mendigo, mais um mendigo no meio de tantos que havia em Jerusalém, em Israel no primeiro século. Aquele homem que já nascera cego teve um encontro com Jesus e por meio desse encontro Jesus não só o cura, mas também traz um ensinamento maravilhoso a respeito da sua missão e do seu ministério. Jesus, então, por meio desse milagre, ele afirma, confirma e sinaliza o que ele havia ensinado no capítulo anterior, no capítulo 8, quando ele diz para os judeus, para os líderes ali em Jerusalém, quando ele fala que ele era a luz do mundo, que ele era aquele que trazia luz e por meio da luz ele trazia liberdade, libertação. Ele diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. E no versículo 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus então apresenta a verdade não como um discurso, não como uma ideia, não como uma filosofia, mas como sendo uma pessoa, a sua própria pessoa. O conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento de Cristo, o relacionamento com Ele, uma vida nele, por meio dele e para Ele, é então o que faz o homem ser livre dos seus pecados, da condenação e viver uma vida que glorifica ao seu Deus, ao seu Criador. Jesus então encontra esse cego e nesse encontro há um milagre, há um ensino, há um discurso, há uma mensagem muito forte. E eu quero trazer aos irmãos o que Deus aplicou ao meu coração no estudo dessa palavra, no estudo também de alguns escritos bíblicos e teológicos a respeito deste tema tão extraordinário na palavra de Deus. Como nós poderemos encontrar propósitos em meio à crise por meio dessa palavra? Primeiro, nós percebemos a grande pergunta que está no versículo 2. E eu quero trazer uma resposta dentro dessa pergunta que os discípulos fazem a Jesus, dizendo: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa é a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus diante daquela situação, diante daquele homem que não enxergava, que não via desde o seu nascimento. Percebemos então que há um senso geral de que aquele homem estava debaixo do juízo de Deus, seja por conta dos seus pecados ou por conta dos pecados dos seus pais. Mas ele nasceu cego. Então qual seria o relacionamento ou o que então teria a ver os pecados desse homem que já nascera cego? Como ele estava pagando por um pecado se ele já nascera dessa maneira? Havia um entendimento, irmãos, entre alguns rabinos, alguns mestres da lei, de que era possível para alguns, e alguns acreditavam que mesmo no ventre da mãe, a criança poderia pecar. Por exemplo, havia um ensino de que se uma mulher, estando grávida, ela fosse a templos pagãos, ela oferecesse adoração a falsos deuses, por meio daquela mulher, aquela criança que estava no seu ventre, também havia pecado. Olha que ideia interessante, que ensino que era ensinado por muitos líderes e por muitos mestres naquela época. Também, é claro, havia uma ideia de que os filhos colhiam os frutos dos pecados dos seus pais. Se os seus pais pecassem, Deus podia trazer um juízo sobre os filhos por conta do pecado, por conta dos seus pais terem transgredido os seus mandamentos, terem pecado contra o Senhor. Também havia esse entendimento de associar o sofrimento com o pecado direto, seja cometido por aquele que
porque estava sofrendo, ou por alguém que tinha alguma autoridade sobre ele, como por exemplo os seus pais. Havia esse consenso no meio do povo de que o pecado e o sofrimento eles estavam interligados. E na verdade eles estão, mas não dessa maneira tão generalizada que os discípulos colocaram para Jesus. Nós sabemos que o sofrimento é resultado do pecado, mas não apenas do pecado direto, mas do pecado enquanto um estado caído do ser humano. E esse estado de queda do homem, desde o Éden, traz sofrimento não apenas para o homem, a sua descendência, como também para toda a criação. Paulo vai dizer aos romanos de que a criação geme, aguardando, tendo a expectativa da redenção, tendo a expectativa de que a glória de Deus se manifeste por meio de Jesus Cristo. Então nós percebemos que desde que o homem pecou, as consequências do pecado incluem sofrimentos dos mais variados tipos, enfermidades, pragas, pestes, mazelas, que vêm como consequência do pecado. Ou seja, nós estamos falando aqui do pecado enquanto um estado do homem, um estado de ser, a essência do ser humano, a sua natureza. E essa natureza pecaminosa, ela acabou refletindo em toda a criação, porque o homem foi colocado por Deus para ser aquele que iria dominar, aquele que exerceria um domínio. E se o homem peca, ele estando então com a responsabilidade de ser aquele que vai dominar, tendo a autoridade delegada por Deus, tudo aquilo que está debaixo do seu domínio vai sofrer com as consequências do pecado. Há também o entendimento do pecado estrutural. O pecado, a prática do pecado, o ser humano em estado de pecado, o ser humano praticando o pecado, ele também vai fazer com que as estruturas da sociedade, elas acabem gerando sofrimento às pessoas. E aí nós temos mazelas da sociedade, mazelas sociais, problemas sociais, crimes e tantos outros problemas que trazem sofrimento ao ser humano por conta de uma estrutura que está escravizada, não apenas pelo pecado, que é dirigida pelo homem, porém sob o domínio do Deus desse século, conforme diz a palavra. E nós vemos então que o pecado ele traz sofrimento, ele causa sofrimento em todos os níveis, tanto por ser presente no homem, por estar na criação e também pela prática. É claro que alguns tipos de sofrimento são consequência diretamente dos nossos pecados praticados. Se nós evitarmos algumas práticas, provavelmente, consequentemente, deixaremos de sofrer algum tipo de mazela, de doença, de enfermidade, ou de passarmos por alguns tipos de dificuldades aqui na terra. Mas nós estamos diante de uma crise, de uma pandemia, que surge numa nação e se espalha por todo o globo terrestre, e atinge pessoas boas e pessoas más, podemos assim dizer. Atinge pessoas que são justas, que procuram viver uma vida na presença de Deus, que alcançam aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Ou seja, isso é fruto de quê? Será de um pecado direto? Será que podemos pegar uma criança, né, que está na sua casa, ainda na idade muito, muito nova, e se ela contrair essa enfermidade que a senhora, será que poderemos dizer que foi culpa do seu pecado praticado? Não podemos tomar isso como um meio, ou pelos seus pais, mas fato é, meus irmãos, que o pecado, o homem no seu estado de pecado, afastado de Deus, inimigo de Deus, tudo isso traz sofrimento à humanidade. Então nós precisamos entender que essa pergunta que os discípulos fizeram, ela é muito profunda. Mas Jesus ele não se preocupa em responder a pergunta, a dúvida dos discípulos. Jesus ele não vai dizer por que aquele homem estava daquele jeito. Mas Jesus vai falar que há uma finalidade naquilo. Jesus ele não se preocupa em trazer discursos teológicos, nem entrar nos méritos e ensinamentos dos rabinos e dos mestres da lei. Mas Jesus ele vai se preocupar em mostrar que há um propósito para aquilo. Diante de toda essa epidemia, pandemia, né, porque já alcançou todo o globo, já chamada de pandemia, nós não podemos muitas das vezes entender, compreender
O porquê de tudo isso? Jesus ele vai então falar para aqueles discípulos que há um propósito. Então nós podemos encontrar um propósito de Deus para a nossa vida. Deus, ele não foi pego de surpresa com essa pandemia, com essa situação de quarentena, de distanciamento social. Deus, ele não começou a planejar depois que o primeiro caso aconteceu no mundo e não começou a agir ou saber o que iria fazer a partir do momento que essa enfermidade chegou no nosso país. O nosso Deus é soberano, onisciente, já sabia de todas as coisas e ele já havia traçado um propósito. Então vamos nesse tempo de crise nos colocar na presença do Senhor e encontrarmos propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa nação. O que nós podemos aprender com isso? O que Deus quer revelar a nós por meio disso? O que Deus quer fazer através de nós por meio disso? Como Deus quer nos abençoar e nos usar por meio dessa situação? Então Jesus ele diz assim aos seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, ou seja, ele não nasceu cego por conta de um pecado individual dele, direto que ele tenha praticado, porque ele já nasceu assim. E nem também Jesus diz claramente, não foi porque os seus pais pecaram, ou seja, ele não estava debaixo de um juízo, de uma condenação. Nós temos que ter o cuidado, nesse tempo de crise, de pandemia, de trazermos julgamentos que muitas das vezes não estão no coração de Deus. Não fazemos como esses discípulos fizeram. Isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo outro. Podemos estar totalmente enganados nas nossas considerações. Mais importante, meus irmãos, é nós encontrarmos um propósito de Deus no meio dessa crise. Mais do que procurarmos compreender o porquê, devemos buscar no Senhor a finalidade. Até quando isso vai durar? Não é a pergunta mais importante também hoje. Mas sim, qual a finalidade, qual o propósito, qual o sentido? O que Deus quer trazer por meio dessa catástrofe? O que Deus quer fazer? Quais são os seus propósitos para a nossa vida? Jesus então diz, não foi por conta do seu pecado, nem dos seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Meus irmãos, já estava no propósito de Deus, que um dia, por meio daquela enfermidade, Jesus traria um ensino, faria um milagre, e aquele homem se tornaria um instrumento da revelação, da glória de Deus, e da confirmação, do testemunho de que Jesus era o seu filho e o seu enviado. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, nós precisamos ir mais profundo nessa análise, e saber que há sim a possibilidade de nós encontrarmos propósito em tempos de crise. Um segundo ponto que eu quero falar com os irmãos é que, embora Deus ele não seja culpado pelo sofrimento diretamente, e que o sofrimento ele seja condição da criação, como eu já falei, ou seja, o sofrimento vem porque o homem se distanciou de Deus, é uma consequência, é um julgamento que vem, não porque Deus é mau, mas porque sim, o homem é pecador e se afastou do seu Criador. Esse sofrimento não pode ser colocado na conta de Deus, como alguns ateus tentam colocar. Se Deus é bom, por que Ele permite esse sofrimento? Se Deus é bondoso, se Deus é poderoso, por que Ele não faz alguma coisa? Não podemos analisar de forma tão simples, de forma tão rasa, porque o sofrimento é uma consequência do homem que anda com Deus. É por conta do estado de pecado do homem. E somente Deus pode libertar o homem. E por fim manifestará o seu reino em glória. E eliminará todo o mal, todo o sofrimento, tudo aquilo que flagela a humanidade. Então nós percebemos que, embora não possamos culpar Deus, Ele não é culpado. Ele não tem culpa sobre isso. Nós somos os culpados e nós vivemos num mundo de sofrimento porque somos pecadores. E precisamos entender isso, que só em Deus a humanidade pode encontrar a libertação, a salvação e a cura que tanto ela precisa. Embora Deus não possa ser culpado, Ele manifesta a sua bondade e favor. Ou seja, Deus ele manifesta bondade e favor no meio dos homens, mesmo nós sendo
responsáveis pelo sofrimento, seja causado diretamente ou por conta do nosso distanciamento de Deus, por conta do juízo de estarmos longe de Deus, do mundo estar longe de Deus. Deus mesmo assim, Ele manifesta o seu favor, a sua bondade. É isso que Jesus diz: olha, apesar desse homem estar sofrendo, apesar de o sofrimento ser uma causa do pecado estando na humanidade, não um simples pecado praticado por alguém ou pelo seu pai, Jesus, Ele vai dizer que Deus, Ele diz: eu vou manifestar as minhas obras, eu vou realizar as minhas obras, eu vou ser glorificado por meio desse sofrimento, eu vou ser glorificado por meio dessa crise, eu vou ser glorificado por meio dessa situação difícil. Terceiro ponto é que diante do sofrimento, das crises, mais importante do que nós entendermos as causas, de buscarmos explicações, culpados, responsáveis, mais importante do que tudo isso, meus irmãos, é nós manifestarmos misericórdia e compaixão. Mais importante do que a gente ficar culpando porque fulano está doente, porque não está, se está em pecado, se não está, se merece, se não merece, se é culpa dele, se é culpa de outro. Mais importante do que tudo isso, do que nós tentarmos analisar se a pessoa merece estar naquela condição, é nós estendermos a mão, é nós sermos movidos por compaixão. Enquanto os discípulos estavam preocupados se aquele homem merecia aquilo, e quem era o responsável pelo sofrimento, Jesus disse: eu vou aliviar o seu sofrimento por meio de mim. Deus Pai vai ser glorificado por meio de mim. Deus vai manifestar nele as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Mais importante do que a gente querer entender explicações e ficarmos às vezes julgando: a pessoa adoeceu porque não tomou as medidas, a pessoa ficou doente porque não tomou as precauções. Não, diante do sofrimento não há espaço muitas das vezes para o discurso, mas sim para a ação, para o alívio, para o socorro, para a misericórdia, para a compaixão. É tempo de nós estendermos a mão e não de procurarmos, de entendermos: olha, o que vai acontecer, Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Deus sabe porque tudo isso está acontecendo e Ele quer que a igreja responda. Jesus, diante do sofrimento daquele homem, Ele o curou, Ele manifestou compaixão, Ele manifestou misericórdia, Ele manifestou amor. Glórias a Deus. Queridos, precisamos encontrar propósito no meio dessa crise. Precisamos encontrar o que Deus quer fazer diante dos discípulos, diante das pessoas que ali estavam, e vai se apresentar como sendo Salvador, Senhor, como sendo enviado. Jesus faz argila por meio da sua saliva, e aquela mistura, saliva, barro, argila, Jesus, Ele vai colocar naquele cego e vai dizer para ele: vá até Siloé, tanque Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Era um tanque que recebia águas de uma fonte por meio de um canal e ficava ali. Um tanque muito conhecido dos judeus. Significava um enviado. Jesus vai dizer para aquele homem, por meio daquela ação: eu sou o enviado. Quem era o enviado ali? Era Jesus. Aquele cego não foi curado por causa da saliva, da argila. Aquele cego, ele não foi curado porque ele lavou o seu rosto e tirou aquela massa que Jesus fez, aquela mistura que Jesus fez no tanque. Não foram as águas do tanque de Siloé, mas foi o próprio Jesus, o enviado do Pai, aquele que foi enviado para trazer a salvação, a libertação, para tirar os homens das trevas para a verdadeira luz, para tirar os homens da escuridão, não da cegueira física, simplesmente, mas da cegueira espiritual. Jesus disse: aquele que não me segue anda nas trevas,
Aquele que não tem a Cristo está nas trevas. Não importa quão boa seja a sua visão. E aqui nós podemos falar de vários tipos de visão. A visão física, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a perspicácia. Tudo aquilo que o homem pode desenvolver e que nós chamamos de visão. Até os líderes, os melhores governantes. A visão em vários níveis. Mas se o homem não tiver um relacionamento com o Senhor, se o homem não seguir a Cristo, ele anda em trevas, ele caminha para um abismo, ele caminha para a morte, para a separação eterna de Deus. Jesus, ele é um enviado. Siloé, o tanque de Siloé é um tipo de Jesus, aquele que é o enviado, aquele que traz luz, aquele que lava os olhos, aquele que purifica os olhos, aquele que traz visão, aquele que tira o homem de um estado de completa ignorância espiritual, para contemplar e ver as maravilhas do Senhor, as obras de Deus, a glória de Deus. Aquele homem, quando abre os seus olhos e passa a ver, mostra o homem que tem um encontro com Jesus, o homem que tem o seu despertar da escuridão para a luz, das trevas para a iluminação. Oh, queridos, e tudo isso está em Cristo, na sua pessoa. Jesus, então, ele usa aquela crise, aquele sofrimento que aquele homem vivia, para se revelar como Salvador. O texto vai dizer que ele chama Jesus de homem, depois ele chama Jesus de profeta, e ao final, ele está confessando Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Há uma progressão de homem, profeta e Salvador, Senhor, Deus. Aquele homem, então, por meio da sua enfermidade, por meio de toda aquela situação que ele tinha, houve uma revelação de Deus, houve salvação, houve libertação para a sua vida. Que coisa extraordinária. E nós percebemos que o nosso Deus, ele é Senhor sobre as crises, ele é Senhor sobre as dificuldades, ele é Senhor em meio às tempestades, e ele pode usar essa situação para nós encontrarmos um propósito daquilo que ele quer fazer na nossa vida. Deus está salvando por meio dessa situação, está trazendo a reconciliação pessoas, está trazendo comunhão aos lares, está libertando, está gerando nova vida, está trazendo comunhão, fortalecimento e amadurecimento no meio da igreja. Aleluia. Em quinto, minha quinta consideração sobre encontrarmos propósito em tempos de crise. Assim como Jesus, ele é um enviado do Pai. Siloé, ele é o Siló, aquele que foi enviado para trazer a salvação, enviado para trazer a libertação, enviado para trazer luz, para iluminar o homem que estava em trevas. Ele é a luz que alumia o mundo, disse João. João disse: eu sou apenas uma candeia, sou apenas um ponto de luz, mas ele é a luz que ilumina, ele é a luz plena. Ele é a luz. Glórias a Deus. Assim como Jesus é um enviado do Pai, ele nos envia. João capítulo 21 e o versículo de número 22. Jesus, depois de ser ressuscitado, depois de vencer a morte, ele aparece diante dos discípulos. No capítulo 21, Jesus, ele aparece, capítulo 20, desculpe, o versículo 21, João 20, 21, Jesus diz assim: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Perceba que agora Jesus, ele sabe que a sua missão aqui na terra chegou ao fim. Ele cumpriu tudo o que precisava fazer. Ele realizou a vontade plena do Pai como enviado do Pai. Ele estava no seio do Pai e foi enviado pelo Pai. Ele agora diz: eu envio vocês. Aleluia. Para lidar com esse tempo, com tempos de crise, para encontrar pessoas em necessidade, para lidar com o sofrimento. E nós devemos ser o quê? Um instrumento de Deus, um instrumento de compaixão, de serviço, de amor, de manifestarmos por meio de nós a glória de Deus, as obras de Deus,
que foram manifestas por meio de Jesus, o seu Filho, agora são manifestas por meio da igreja, que é o corpo dele na terra. Por meio da igreja, Deus manifesta as obras dele. Por meio da igreja, Deus continua a trabalhar, a agir, a levar salvação, libertação, luz. Por isso que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Oh, que coisa maravilhosa! O Senhor está falando conosco aqui. Assim como Ele é um enviado, nós somos agora enviados pelo Senhor. E diante dessa crise, nós estamos encontrando propósito para a nossa vida. Nós estamos ressignificando a nossa missão, o ser igreja, o exercer a nossa missão, o cumprirmos a missão de Deus que nos foi dada. Meus queridos irmãos, e eu concluo convidando já aqui os nossos irmãos. Eu concluo essa palavra olhando para o texto que nós lemos, de João capítulo 9. Jesus disse assim para os discípulos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, ele foi tirado por um tempo. E durante o tempo que ele foi tirado, os discípulos não puderam fazer as obras. Enquanto o tempo em que Jesus esteve morto e sepultado, foi tempo de trevas. Ele disse: eu estou no mundo, eu trago luz, eu trago o dia, e é possível nós trabalharmos, nós fazemos as obras daquele que me enviou. Mas vai chegar o dia, ele disse. A noite vem, Jesus, quando ninguém pode trabalhar. Que noite foi ela? Foi quando ele foi tirado. Quando ele foi tirado, não havia mais trabalho. Era tristeza, era pesar. Mas quando ele ressuscitou, e ele se apresentou aos discípulos, disse: assim como o Pai me enviou, vos envio. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, embora o mundo esteja em trevas, a igreja não está. Você pode glorificar o nome do Senhor aí? Embora o mundo esteja em trevas diante dessa crise, nós estamos na luz. Por quê? Porque Jesus foi tirado, mas ressuscitou. E ao ascender aos céus, ao voltar ao Pai, Ele enviou o Consolador, enviou o seu Espírito, e por meio dele, nós que estávamos nas trevas, fomos trazidos para a luz, como diz o apóstolo Pedro. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E por meio do Espírito Santo nos envia. Ele nos resgatou das trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, diz o apóstolo Paulo. Nós estávamos nas trevas e fomos levados para a sua maravilhosa luz, diz Pedro. E Ele nos envia, comissionados que somos pelo Espírito Santo. Recebemos o ID e a autoridade. Somos enviados nesse tempo de crise. A igreja está viva. A igreja não está se reunindo no templo, mas ela está viva. Ela continua a agir. Deus continua a agir por meio dela. E no meio de sofrimento, de luta, nós estamos encontrando propósito para nós. E para a nossa tarefa, para o nosso chamado, para a nossa vocação. É tempo de você se levantar. É tempo de você encontrar propósito de Deus para a sua vida nessa crise. Que quem sabe em tempos comuns isso não iria acontecer. Em tempos normais de bonança, talvez você não fosse movido e despertado. Então por meio dessa crise, Deus te desperta. Você não está nas trevas, você está na luz, você está em Cristo, aquele que é a luz do mundo. Você é a cidade edificada sobre o monte. Você é a candeia que foi colocada sobre o móvel para iluminar toda a casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Onde você estiver agora, feche os seus olhos. Nós vamos orar.
nós vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, e que nesse tempo de crise possamos encontrar propósitos de Deus para nós e através de nós, possamos ser instrumentos de Deus, possamos diante das lutas, das crises, do sofrimento, proclamarmos as virtudes, manifestarmos as obras de Deus àqueles que sofrem do pior sofrimento, que é estar nas trevas sem conhecer ao Senhor, sem conhecer a Deus. É daqueles que sofrem necessidades materiais, físicas e principalmente espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre nós, que possamos encontrar propósito para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso ministério, que possamos te servir, e assim como teu filho foi o teu enviado, nós somos enviados agora ao mundo, para continuarmos a tua missão, por meio de várias missões, de várias práticas, de várias ações, nós exercemos, nós cumprimos a tua missão. Senhor, visita essa família que está triste, esse que agora está chorando, arrependido e quer se reconciliar contigo, perdoa-o. Esse que quer entregar a sua vida a ti, recebe-o agora e perdoa-o. Dá-lhe um propósito de vida, revela-te a ele, a ela, ó Senhor. Aquele que está enfermo, cura esse mal, repreende essa enfermidade. As famílias que estão enlutadas agora, eu oro pela minha irmã Kelly, ali do Monte Castelo, e perdeu seu paizinho, vítima dessa enfermidade, Senhor, nesse dia. Consola aquela família, aqueles que estão com seus entes internados, isolados. Meu Deus, o pastor Mardoni que voltou hoje para casa, ó Senhor, completa a obra na sua vida. Guarda o nosso pastor presidente, aqueles que são do grupo de risco, Senhor, da tua igreja, das nossas famílias. Ó Senhor, move as determinações, os corações das autoridades, dos poderes, dos governos. Tem misericórdia da sociedade, Senhor, do povo pobre, humilde, daquele que está sem trabalhar. Meu Deus, que possamos manifestar as tuas obras no meio desse sofrimento, e possamos encontrar propósito no meio dessa crise, que possamos nos levantar e fazermos a diferença, e o teu nome ser glorificado, conhecido, exaltado, Senhor. Ó Pai Santo e bendito, abençoa os nossos irmãos, Jardim Guanabara 1, os presbíteros, diáconos, auxiliares, os nossos ministérios, as nossas lideranças, todos aqueles, Senhor, que formam essa grande igreja. Guarda de todo mal, visita-os com as tuas bênçãos nessa hora. Ora mandarabacharabacarabás. Ó Deus, estende as tuas mãos poderosas, visita, Jesus, levanta o ânimo, a esperança, a confiança, ó Senhor, de dias melhores. Ah, Pai bendito, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Se você souber esse louvor, cante comigo nessa noite, aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, pode cantar, aleluias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Cante comigo nessa noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, somente de ti, Senhor, aleluias. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, tu continua sendo Deus, Senhor. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Declare nessa noite. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, cante comigo nessa noite. Louve o nome dele, aleluias. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, tu continua sendo Deus, Senhor. Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Queridos, que coisa maravilhosa. Estamos sentindo a presença de Deus aqui. Nós queremos convidar agora o Fabinho, nosso irmão Helder, carinhosamente chamado de Bino. Oh, meus irmãos, eu quero agradecer a toda a equipe que esteve conosco hoje aqui, ao Fernando, Manuel, Alonso, Jamos. Deus abençoe, queridos, por essa disponibilidade, por esse amor, por esse compromisso com a obra de Deus. E nós queremos, nesse momento, louvarmos ao Senhor a nossa canção de integração. Como estamos com saudade. Mas você vai poder abraçar aí o seu irmão, o seu familiar, você que está agora na sua casa. Celebre a Deus esse momento de alegria, de comunhão. E sinta-se abraçado por mim, por minha casa. E continue orando por nós. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos, Jardim Guanabara 1, para a família do Fabinho, lá do Jardins da Luz, e a sua vozinha, olha só. Deus abençoe a senhora, viu? Vamos adorar o Senhor. Como é bom estarmos em comunhão. Vamos adorar, vamos celebrar ao nome daquele que nos salvou e nos chamou para vivermos em família. Vamos lá? Ô, glória. É o momento de você abraçar seu parente, sua família, seu filho, sua esposa, né? Que está todo mundo dentro da casa aí, agora você vai abraçar. Tá certo?
Por glória, nosso culto foi uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos lá? Ei! Abrace seu filho, sua esposa. Um abraço pro Berg. Berg, a sua casa. Deus te abençoe. Assim, ó. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar, te conhecer. Assim, ó. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. E assim, ó. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Ô glória! Cheiro, vozinha, Jardim da Luz, família. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar, te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Pra quê? Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que bom estarmos aqui nesse tempo. Nós agora vamos orar, agradecendo a Deus por sua presença conosco, né? A igreja aqui vazia não é a mesma coisa, mas nós podemos sentir a presença do Espírito Santo e podemos sentir a comunhão que você manda para nós aí da sua casa, a sua oração, a sua sintonia conosco. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos convidar que toda a equipe para vir aqui agora, todos vocês venham aqui, nós vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado por sua companhia, por sua oração, por você estar conosco. Vamos orar. Quantos nossos irmãos chegam aqui, todos estavam aqui protegidos, é álcool gel, é máscara, irmãos, e nós estamos procurando tomar o cuidado necessário e confiando principalmente no Senhor, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Abençoa o teu povo, abençoa, ó Pai, todos os nossos irmãos e irmãs, todas as suas famílias, que nesse tempo de crise possamos ser abençoados pelo Senhor e experimentarmos coisas novas, vinda da tua parte para a nossa vida, ó Deus. Abençoa cada um que se dispôs a ajudar hoje, a cooperar, e que possamos continuar te servindo. Senhor, cessa logo esse mal sobre a terra, para que possamos estar reunidos te adorando, porque isso
isso também é bom e agradável. Pai santo e bendito, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos, livra-nos de todo mal. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos, amanhã nós teremos uma grande convocação de oração e jejum. Todos nós da igreja Jardim Guanabara 1 estaremos em oração das 8 ao meio-dia. Você é nosso convidado, faça parte. E amanhã, às 9h30 da manhã, pelo Instagram da irmã Evalda e pelo Instagram da irmã Daiane, nós teremos Escola Bíblica Dominical para jovens e adultos. Deus abençoe a sua vida e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, e aquele que crê diz amém. Deus abençoe. Aleluia. Vamos continuar adorando. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe, vem Fábio! Oi. Você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. A honra, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Ei, eu te pertenço, Deus. 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 Deus abençoe sua família. Eu te pertenço, Deus.